Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Learning, Creating and Sharing, episódio número 16. O meu nome é Luís Almeida e hoje temos como convidado José Paulo Carvalho. Viva, José Paulo. Olá, tudo bem? Tudo? Contigo também? Também, felizmente. Isso é que é preciso. José, olha, começamos com a pergunta da praxe, que costuma-se, só para fazer para quem possa ainda não te conhecer, se calhar aqui fazer uma breve introdução tua, se calhar da tua jornada profissional e pessoal, por assim dizer, académica. Ok. Pode ser? Pode, claro, obviamente. Vamos lá então. Bem, o meu percurso é um bocado estranho, ou melhor, não é normal. Primeiro, não sou engenheiro, não sou médico, apesar de trabalhar na área da saúde e na engenharia, não é? Portanto, isso é uma coisa completamente fora, eu diria, da caixa. O meu primeiro curso, ou o curso de base, é Teologia. Portanto, eu comecei a fazer Teologia, Filosofia e Teologia na Universidade Católica e devo dizer que no fim do curso, obviamente que não ia ser sacerdote, por isso tinha que ter uma opção, e as opções profissionais, eu diria que na altura pareciam-me reduzidas, então fiz uma opção de vida que foi ir fazer um complemento, que foi arquivístico ou ciências documentais, na área de arquivo, e entrei na pós-graduação da Universidade de Lisboa, e foi a partir daí que foi interessante, que foi, me permitiu conciliar aquilo que nós aprendemos do ponto de vista histórico da Igreja e tudo aquilo que é informação, património, etc., por parte da Igreja, associar a dados e a começar a fazer toda a informatização dessa informação, e que me permitiu trabalhar, por exemplo, na Direção-Geral de Património e nas finanças, a fazer toda a parte de informatização do património, para o Estado, ou trabalhar também na Reitoria da Católica naquilo que foi o início da informatização ou da digitalização de processos também, dentro da Uhum. própria reitoria. Como passo seguinte, entretanto, trabalhei muito na área de dados, diria assim, trabalhar muito neste ambiente, até que um momento de vida tive que fazer uma opção, que fui convidado, porque era um hobby que passou a ser profissão, que foi Uhum. gerir uma instituição social, e a partir daí dediquei-me na construção mesmo de atividades ligadas à área da saúde e áreas sociais, e desliguei-me completamente da outra área de dados. Depois, por uma circunstância de vida, que depois explicarei à frente, optei por abandonar tudo e fui fazer, e sentia necessidade de voltar à escola, diria assim. Então Uhum. fui fazer o meu executivo MBA, e no executivo MBA tive a sorte de poder viajar pelo mundo, porque estudei em Portugal na IES, depois Certo. estive em Espanha, depois permitiu-me fazer semanas internacionais na Índia, e nos Estados Unidos, portanto, e com isso começar a crescer Claro. também e a enculturar-me. Certo. E a partir daí, o resultado final de todo este percurso foi efetivamente, que era o resultado do curso, que foi a criar a Upcare. Portanto, no fundo, a Upcare surge como um resultado final do curso do Executivo MBA, que foi apresentado Um tese projeto. final, projeto Certo. final, e depois aí a escola desafiou-nos, a mim e aos meus outros dois colegas que estávamos no projeto, porque é que não avançávamos para uma realização concreta da ideia, não é? Portanto, e aí Uhum. conseguimos obter, a escola patrocinou, portanto investia, portanto propôs Certo. investir, e nós então arranjamos os nossos colegas, os family friends and fools, não é? Que nos Certo. possibilitou agarrar isto. Por isso é que eu digo, do ponto de vista académico, tive um espectro completamente. Sim, é uma Passou desde jornada, a né? Claro. teologia. Eu costumo dizer que a teologia permite-nos pensar naquilo que é a alma, que depois tem que se traduzir no corpo, que é a medicina, não é? Portanto, então, a partir daí conseguimos Certo. conciliar. Excelente. José, diz-me uma coisa, no meio dessa jornada que tiveste, ou seja, que também foi bastante importante a parte cultural, de estar a outros países, conhecer outras pessoas, no final do curso, ou seja, foi quando nasceu a ideia da Opcare, por assim dizer. Para quem não conhece a Opcare, qual é o principal objetivo da Opcare? Ou seja, sabemos que é na área da saúde, mas qual o principal objetivo? Nós queremos construir um hospital em casa com tecnologia. Portanto, esse era Uhum. o objetivo. A partir de sistemas de telemonitorização ou de telemedicina, como quiserem chamar, Uhum. devem ser distintos, mas através de sistemas de telemonitorização e telemedicina podermos abordar e cuidar do doente em casa, evitando a institucionalização. Portanto, a minha experiência de vida foi, de facto, e tanto trabalhando na área social e de saúde, como trabalhei Uhum.
contribuição foi de que as pessoas não querem ser institucionalizadas, elas só são obrigadas a ser institucionalizadas. Portanto, esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é que, de facto, se houver elementos de segurança que permitam dar ajudas técnicas para eu me autonomamente e como self-management, portanto, a partir do momento em que eu faço uma autogestão da minha saúde, poder-me cuidar em casa, eu prefiro. Portanto, é uma opção. Isto dá aquilo que nós lutamos, que é o que a Opcare luta, que é dar acesso fácil, portanto, e acesso fácil a cuidados. Portanto, é isto que a tecnologia permite. É esse o objetivo da Opcare. Certo. E como é que a Opcare utiliza essa tecnologia em proveito, seja não só para as pessoas que o usam, seja um utilizador ou um cliente, como os próprios prestadores? Como é que eles fazem esse... Sim, para nós não existe a telemonitorização se não envolver a componente clínica, o que significa que eu não acredito que a tecnologia vá cuidar da pessoa. A tecnologia para mim é apenas uma ajuda técnica que permite ligar o doente a um médico, a um clínico, a um profissional de saúde, e depois esse profissional de saúde, seja ele clínico ou não, pode fazer uma assistência remota e a partir daí fazer um aconselhamento e encaminhamento para aquela situação. Nós começamos principalmente em termos da gestão da doença crónica, portanto é aí que nós nos focamos, não é nos agudos, é nos crónicos. Os agudos, obviamente, em situações agudas, o hospital é de facto uma resposta, os cuidados primários serão uma resposta, mas para nós o que queremos é, depois disso, há sempre uma. E a nossa população tem uma componente crónica muito grande, de doentes crónicos, eu já tenho uma doença, ou melhor, já não falamos de doença, já temos um estado de saúde, e se eu controlar esse meu estado de saúde, permite-me viver com qualidade durante mais tempo. Portanto, e é aqui que nós nos encaixamos. E é aqui que a tecnologia faz parte. Por isso, o prestador tem que estar sempre lá, o clínico tem que estar sempre lá, o profissional de saúde tem que estar sempre como componente participante da tecnologia. Certo. E um ponto que tu tocaste muito bem, por vezes nestes processos todos que existe transformação digital em todas as empresas, do ajuste do modelo de negócio e tudo o resto, a tecnologia é um enabler neste processo, ou seja, não vai resolver o problema, ajuda a acelerar alguns pontos, mas... O grande problema que eu ouço, principalmente em termos de notícias e que vou ouvindo, e vais-me compreender, é que falam de digital, mas o que estão a falar é digitalização. O que eles querem é digitalizar coisas e não mudam o processo. É completamente errado. Portanto, todos os processos que eu vejo é digitalização e não é digital. O digital implica que eu mude o processo de atuação. Aliás, o que está a acontecer em termos do Sistema Nacional de Saúde, por exemplo, é que falam muito de pôr tecnologia, mas esquecem-se que tem que mudar todo o processo. A forma de cuidar do doente, por exemplo, a forma como ele é cuidado, a forma como é que ele vai ter que percorrer todo o percurso dentro do próprio SNS tem que mudar. Mas o que estão a fazer é pôr mais uma tecnologia em cima do processo e espera que aquilo resolva. Não faz sentido. Portanto, hoje o processo que eu digo, por isso é que eu rimo, nós, quando implementamos o nosso sistema HC Alert e pomos a telemonitorização a funcionar, o médico tem que atuar de forma diferente, porque o processo é diferente. É completamente diferente. Portanto, ele tem que se perceber que vai mudar e tem que mudar. E é aqui que é a grande revolução, e eu entrava ao mesmo tempo nas barreiras, porque todos pensam em digitalizar, ok, agora apontava num papel a tensão arterial e agora está online. Pronto, é isto é digitalizar. Mas não, todo o processo depois do algoritmo permite-me tomar uma decisão muito mais rápida e diferente e tenho que apoiar nessa decisão quando... e não naquilo que é à espera que um dado chegue, não é? Portanto, é toda esta transformação que falta. Não é? Certo. Dois pontos que eu retenho do que estás a referir, concordo, que é ponto número 1, a parte de transformação, por vezes as pessoas falam de transformação digital, só falam mais do digital, esquecem que a parte passa pela transformação, é a palavra mais forte, transformação. Isso vai ter que se mudar a forma como as coisas são feitas e muitas delas têm que se começar pelo processo. Rever o processo, ajustar o processo e aí sim, quando tivermos essa revisão como um todo, aí sim ver qual a tecnologia que poderá fazer mais sentido para tirarmos o partido, porque por vezes não é porque pomos mais tecnologia que vamos obter mais eficiência operacional e por aí adiante. Claro, é óbvio, porque nós temos de ser racionais naquilo que é a nossa utilização de tecnologia, não é? Portanto, os médicos até utilizam muita tecnologia, não é? Porque na cirurgia, não é? Em toda a sua prática, o medicamento é uma tecnologia, portanto. Claro. Agora, o interessante é que eles não param, ou os profissionais de saúde não param para repensar que se provavelmente têm que alterar a sua forma de atuação. Portanto, e é aqui que é o grande entrave. A tecnologia, obviamente, tem resistências nesta área porque depois não querem mudar o processo. Portanto, há uma grande aversão a essa mudança e que, obviamente,
que está aí a acontecer, desde as urgências, toda estes conceitos, basta ver agora, basta mudar a forma de que deslocava-me 50 km para um lado e agora para deslocar-me 50 km para o outro já é uma revolução. Por Claro, isso temos da urgência, né? claro, Portanto, enquanto isto não mudar mentalmente, é complicado. claro. Eu acho que a próxima pergunta que eu tinha, acho que já falaste em parte dela, respondeste em parte dela, que é, tendo em conta o avanço da indústria e de tudo o resto, quais é que tu vês que são os principais desafios, tendo em conta mesmo vocês como pequeno ou no dia a dia, que verificam vão ser, vamos chamar desafios mesmo, e como podemos atuar de uma forma diferente para ter resultados diferentes. Claro. Há vários desafios. Para mim, o primeiro tem a ver com o acesso. Isto é, a tecnologia vai possibilitar cada um ter na sua mão, não é? Eu diria assim, a sua autogestão, primeiro, de saúde e o acesso mais facilitado para essa saúde. Só que, fruto de, por um lado, de literacia, não é? Que é o saber utilizar a tecnologia ou não para isso, vai criar barreiras de acesso. Esse é o primeiro aspecto. O Uhum. segundo será uma barreira do próprio profissional de saúde que depois não utiliza a tecnologia, portanto, é outra barreira, portanto, não há acesso. No fim do dia, o grande desafio vai ser como é que eu posso dar acesso a toda uma população à tecnologia para ela poder se autocuidar e, ao mesmo tempo, quando é necessário, poder aceder ao clínico para tomar uma decisão. Portanto, esse é que Uhum. vai ser o grande desafio em termos do acesso. Depois, o que vai acontecer, e eu vejo isso agora acontecer, portanto, os chats GTP está Sim, aí a aparecer, ou os sim, chats, os certo. chatbots estão aí a aparecer, um, os clínicos vão ser atropelados. Portanto, Sim, eles ainda não perceberam. Eu digo isto muitas vezes que nos congressos de saúde digital só vejo engenharia e não vejo médicos lá. Eles vão ser atropelados completamente, porque o acesso hoje, e estamos a ver isso, as pessoas a partir do momento em que deixam de ter acesso de uma determinada forma, e principalmente física, a um determinado uhum. tipo de conceito, vai procurar outras formas. E o Claro, digital, neste momento, vai ser uma das formas. Portanto, não há certo. hipótese. A tecnologia de decisão ou de clínica, que de repente tem um bot que vai permitir ter um aconselhamento, bom ou mau, atenção, não sei. Claro, Mas os clínicos um dia vão perceber que até vai ser muito bom, porque ele já claro, está a aprender, não é? E aprende rápido. Portanto, o que significa que, de repente, toda uma decisão vai poder passar por um ambiente completamente robotizado, não é? Vamos pensar em claro, extremo, e que o acesso é facilitado, por um lado, que é para o doente, por um lado, a quem claro, tem esse acesso, mas ou bloqueado do outro lado, porque o Sistema Nacional de Saúde, por exemplo, não tem capacidade de resposta. Portanto, isto vai haver aqui um gap muito grande. Isto leva sim, a um dilema ético, efetivamente, porque eu certo. acho que o grande problema vai ser mesmo um dilema ético neste ponto. Primeiro, perceber até que medida um bot pode tomar uma decisão, porque é essa a tendência, portanto, a tendência futura Uhum. vai ser que o bot vai começar a fazer de tal forma decisões a um determinado momento em que o médico pode dizer, mas não é uma decisão clínica, mas depois o cliente segue o que o bot está a dizer. Claro, E isso vai ser um grande dilema, portanto, sim, é o primeiro. E o segundo é o próprio clínico que vai ser confrontado no seu dia a dia com alguém, que é um bot, claro. a dizer: olha, atenção, que isto está a acontecer e vai acontecer aquilo, fazendo sistemas E, preditivos, por exemplo. E então ele vai ser confrontado com isso. Por isso é que eu digo que ele vai ser atropelado hoje. O médico, e, se não estiverem e, preparados para isto, vão ser e completamente. atenção que estás a tocar em um ponto que concordo da literacia, seja em todos os componentes, o não acesso da informação que faz com que a pessoa em desespero vá antigamente talvez mais ao Google da vida, ou o Dr. Google, se calhar agora vai ao ChatGPT, e a pessoa naquele momento está, ou seja, vê que não consegue, por isso tem que ver onde é mais fácil. E tu estavas a tocar num ponto aí que eu acho que vai ser interessante, que é quando, se calhar, um médico disse dizer que o robô poderá não ter resposta. O que eu acredito, da minha sensibilidade, é que o robô, quando for responder, vai responder com bases científicas. Ele não vai responder só por sim e não. Pronto, ele vai recolher toda a informação, toda a quantidade de informação que está, muitas delas online, e que ele tem mais capacidade de ler como humano, né? E quando justificar perante essa pessoa, dizer não, eu estou a responder porque foi baseado nisto e nisto, né? Isso. O grande problema que vai ser, e por acaso há um debate muito grande nos Estados Unidos, até em tribunal, por questões de umas decisões que já aconteceram, e isso vai revolucionar, na minha opinião, tem a ver com a liability. Por um lado, é quem é que vai ser o responsável por essa decisão clínica. Até hoje, os médicos são os responsáveis pela sua decisão Claro, clínica, correto?
O problema é que agora os algoritmos de inteligência artificial começaram também a ser certificados como equipamento médico. E nos Estados Unidos está a haver um grande avanço nessa área. A Europa ainda está muito atrasada nessa mesma certificação, portanto ainda nem sequer está a pensar nesse aspecto, mas já há algum Mas vai tempo acontecer, não é? vai acontecer. Portanto, o que significa que o problema, eu diria que o salto vai ser dado quando a liability estiver, ou a responsabilidade da decisão estiver identificada. Se a responsabilidade de repente passa para o robô, e por isso é que há hoje um grande debate, e já vou explicar. Uhum. Há um grande debate sobre isso nos Estados Unidos, até em tribunal, que vai estar no Tribunal Constitucional para ser debatido hoje. É Uhum. que se esse algoritmo puder ser responsabilizado, portanto, e por inerência à empresa, então ela está a assumir uma responsabilidade e a substituir. E isso vai ser uma revolução. E qual é o caso? É o caso em que as redes sociais incentivaram o terrorismo e que as vítimas de Paris que foram mortas puseram em tribunal a YouTube, as redes sociais. Certo. Eles, inteligentemente, obviamente, que há uma lei que determina que a rede social não tem responsabilidade, porque é a responsabilidade de quem lá coloca o conteúdo, correto? Uhum. Mas eles colocaram foi o algoritmo que amplia essa mesma decisão. E já eles estão a ganhar. E por isso é que está no Tribunal Constitucional, porque se o algoritmo for culpado por essa decisão, porque aí sim houve uma ampliação dada pelo algoritmo, não é pela plataforma toda, não, é pelo algoritmo que lá está incluído, Certo. amplificava, e por esse motivo chegava mais gente e mais pessoas a aderir naquilo que foi a promoção do ISIS, a promoção da Certo. extrema-direita, etc, etc. Portanto, se isso for condenável, a partir desse momento os algoritmos podem ter liability. Ora, está criada, e aí vamos, é interessante ver o que é que o Tribunal Constitucional dos Estados Unidos o Supremo Certo. Tribunal vai decretar, porque se isso acontecer, significa que de ir para a área da saúde vai ser um passo. Está a ver? Portanto, isso vai ser Sim. interessante, vai ser muito interessante. Por isso, os tempos que estão aí, e o chat GPT está a dar esse caminho brutal. Quem Uhum. quiser experimentar, aconselho, porque é mesmo um caminho brutal a forma como está a transformar toda a pesquisa e toda a forma como nós agregamos informação. Eh, Vai ser um desafio para a área da saúde e para os médicos, concretamente. Sim, e vem a versão 4, penso que era esta semana que vai sair, por isso é que vai ainda ter mais parâmetros, por isso vai ter mais qualidade. Eu diria que vai ser esse. E é giro que tu estás a falar de uma coisa que não tem a ver propriamente com a área da saúde, mas que vai ter repercussões em todas as áreas, em todos os setores, né? Sim, porque tem a ver com a responsabilidade, porque a questão até hoje da decisão clínica está centrada no médico e a lei baseia-se nesse Certo. conceito, não é? Portanto, por isso é que é o médico que prescreve o medicamento, que ele assume essa responsabilidade. A partir do momento em que no futuro algoritmos possam ser responsabilizados, a fronteira vai estar ténue. Não quer dizer que ela vai ser quebrada, não é? Mas ela fica Sim. ténue. A partir desse momento, está dado moto para tudo que é algoritmos de decisão, seja eles clínicos Uhum. ou de outro tipo, possam ter avanços. Obviamente que empresas vão ter que assumir essa responsabilidade em Claro. substituição mas vai haver avanços tecnológicos que vão permitir depois outro tipo de ações. Por isso é que é uma revolução. E é isso que eu acho que vai ser interessante nos próximos tempos. E que não é muitos anos. Sim, não é muitos anos, eu costumo dizer é agora, né? A questão é a velocidade que as coisas andam, como é que nós nos preparamos, né? Porque vai ter que haver governance, vai ter que haver ética, vai ter que haver privacidade, por isso há aqui vários pontos. Isso é que o tema ético vai ser o grande tema, Vai ser o efetivamente. grande tema, porque não é só, se calhar nós estamos a ver só numa parte, vamos lá, final do workflow, né? Que é o paciente recebe a receita no final do dia do médico ou de um robô médico, por assim dizer, e distinguir aqui isto tudo. Acredito que seja um. Atenção que já existe, porque há sistemas Sim. de insulina que determinam que o tipo de insulina, a quantidade que tem que injetar. Portanto, a questão é, já existe. É. A questão da liability é que vai ser mesmo qual é o passo a seguir, que se é muito maior ou menor do que o que já estamos na prática. E, Claro. e o que vai haver de confronto que eu sinto na Europa toda, não é só Portugal que tem estes problemas hoje na urgência, não é? Ou seja, se Uhum. olharmos para toda a Europa, está tudo a bater no mesmo. Não há capacidade instalada para cuidar de pessoas. Não há. Uhum. A demografia demonstra que a nossa pirâmide está completamente invertida. Isto é tendência para piorar. Portanto, nos próximos 20 anos vamos atingir o pico, porque a população hoje com 50, que é o pico da pirâmide, ok? Uhum. Portuguesa de base, que está no Certo. meio.
vai estar no topo daqui a 20 anos. Portanto, significa que daqui a 20 anos o nosso sistema estará no stress máximo de população a aceder aos serviços de saúde. E nós não estamos a preparar nem a pensar sequer disso, não é? Portanto, estamos a tentar ainda resolver o que está aqui hoje. Portanto, o que é que vai acontecer? Se não houver rapidamente um redesenho de todo o sistema, significa que as pessoas vão ter que encontrar soluções rápidas. E vão ter que ter acesso, quer dizer, elas têm que se cuidar e autocuidar. Portanto, por Claro. isso é que eu acredito que a tecnologia vai ter um salto qualitativo nos próximos 10 para resolver os outros 10 a seguir, porque não há hipótese, não há pessoas. Não há pessoas. E nós temos que nos convencer que não há pessoas para cuidar. Portanto, não há médicos que cheguem, não há enfermeiros que cheguem, não vai haver institutos, não é possível construir só hospitais. Sim, é Portanto, preciso, ou seja, a parte quando se fala muitas vezes as pessoas associam a parte de recursos humanos, né, que se calhar às vezes agora como está mais, talvez, hype, a parte de tecnologia, que é preciso mais isto, de pessoas de tecnologia, não é só em tecnologia, como é óbvio, e tu tocaste num ponto, se formos só a referir a Portugal, e Portugal é dos países mais idosos do mundo, né? Portanto, eu acho que isso ainda vai ser uma preocupação maior. Como é que a OPCare, no meio destes desafios e oportunidades, se está aqui a nível estratégico a pensar, colocar, porque isto abre um mar de oportunidades, mas também não podemos perder o foco, né? Porque senão. não, o nosso core tem a ver com a criação de tecnologia como ajuda técnica, esse é o primeiro Uhum, ponto. Obviamente, cada vez mais desenvolvendo algoritmos que vão dar ajuda nessa mesma decisão clínica. Portanto, isso aí é o nosso core, direi assim, a nossa uhum, propriedade. Um, o grande desafio que o futuro vai ter que ser, que é o que já fazemos com os fabricantes, que é, por um lado, standardizar toda a informação que chega e a começar a ter quase um ficheiro único que eu possa também partilhar para outros sistemas. Portanto, isto aqui uhum. é um avanço que existe em todos os fabricantes, lá está, mais rápido que o próprio hospital. Portanto, mais uma vez, a parte institucional vai ser atropelada porque a indústria é que está a standardizar tudo, não é a instituição em si, mas obviamente a nível de nosso posicionamento é que a informação tem que ser partilhada, essa informação tem que ser também interagida, portanto tem que ser bidirecional, e o que nós queremos é desenvolver o algoritmo de decisão, de triagem, que permita pilotar, no fundo, a decisão do doente para a melhor sítio para ser cuidado. Portanto, significa que a tomada de decisão depois pode ser ir a uma consulta, pode ser online ou pode ter mesmo que ir a um hospital. O sucesso da Opcare tem a ver com, como eu disse no início, nós não queremos pessoas institucionalizadas, nós queremos é que as pessoas possam ser cuidadas o máximo possível em casa, com segurança, e a partir daí evitar os internamentos desnecessários, evitar ir às urgências desnecessárias e com isso evitar o consumo no sistema Claro, de saúde. Portanto, é aqui que nós nos posicionamos e é a nossa mais-valia. certo. Uma das perguntas que tinha a seguir, que já respondeste em parte, tinha a ver com a eficiência e tecnologia. A pergunta que eu estava aqui, entretanto, que é pensar, que já não estava planeada, que é, há aqui um ponto que, como nós sabemos, nos processos de transformação, seja ela digital ou não, existe uma parte que é de experimentação. E quando falamos de experimentação na área da saúde, isto já não é tão fácil de falar assim tão facilmente. Vamos experimentar isto ou aquilo, não é? Não, isso aí tem regras, não é? Portanto, Hum, essas não vão ser ultrapassadas sem com nenhum sistema, nem mesmo de robô, né? De bot. certo. O que é que eu Uhum, aconselho, qual é a minha visão? Primeiro, deveria de haver uma estrutura nacional, mesmo do próprio sistema de saúde, em que permitia, por um lado, aquilo que é a inovação. Isto é, eu tenho uma tecnologia que quero experimentar e vou ter que fazer esta experimentação e fazer validação clínica. Portanto, e uhum, nós em Portugal, já há algumas instituições que começaram a fazê-lo, como o IPN, o ICRAS também, Braga também tem já esse tipo de instituições. Mas repara, devia haver a nível nacional quase um consórcio que dizia, ok, se tem tecnologia inovadora, está aqui este consórcio, vamos ver o que é melhor aplicável e aonde pode ser de feito controlado, fazer o estudo clínico. claro. E ser patrocinado, porque o estudo clínico custa muito dinheiro. E depois o segundo conceito é, ok, a partir desse momento ele está, no fundo, num processo de certificação que tem que ser. Portanto, isso aí é o que nós nos batemos, porque nós também fizemos esse caminho de certificação, porque para mim Uhum, dá a garante da qualidade do produto no mercado. A partir desse momento, existe um produto, acaba por ser publicado e ser certificado como um produto passível de ser usado no tá, setor de saúde, e aí é a MDR, não é? Que é que se claro. aplica.
não é? Portanto, e todo o processo da certificação de equipamento médico. E então aí será o segundo passo, que é onde as empresas e os ecossistemas portugueses deveriam ser financiados também para dar esse passo e ser um produto final. E a partir daí temos o sistema perfeito, que é, por um lado, eu se quiser ser inovador e fazer teste, tenho os laboratórios que estão disponíveis a nível nacional para fazer esses Claro, testes, e eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer estudo clínico e prospectivo claro. e aplicar, e aí os hospitais abrem portas, as instituições estão abertas para fazer isso, obviamente têm que ser compensadas, por isso é que o nosso sistema é sempre quase pensado que as empresas é que têm que pagar tudo, e, reparem, uma startup como é que vai pagar um estudo clínico? Não consegue. Isto é ridículo. Significa que deveria de haver mesmo um efeito acelerador por parte do investimento público para isto, porque é que vai crescer conhecimento e depois no fim do processo, o resultado como um produto de equipamento médico é certificado e a partir Claro. daí consegue ir para a Europa, para todo o mundo, porque é E é como certificado. fosse quando uma vacina sai, tem uma garantia. Igual. É igual. Não, aliás, eu dou um exemplo que é espetacular à portuguesa, que é ventiladores. Quando foi a Covid, epá, até fizeram um fast track para ventiladores. Agora onde é que eles estão? Não é? Portanto, mais uma vez, começaram bem o conceito que foi isto que eu defendo, que é termos aqui um centro de inovações, de aceleradores, com investimento rápido para o produto Sim, para acelerar, resolver o problema, a é dor naquele momento, certificado. não é? Não, é certificado, portanto, porque no fundo isto tem que ir para um processo de certificação final. Mas não, aquilo foi para resolver ali um problema e depois, ok, parou. E agora é engraçado porque começamos a ter ventiladores, depois os ventiladores aparecer, depois foi as máscaras, as máscaras desapareceram. Portanto, não faz sentido. Quer dizer, a estratégia tem que ser todo o processo, que é começar, que é o que a norma manda, né, de equipamento médico, começar o processo todo de inovação, de teste, de trial, e no fim publicar, ou no fundo tirar o produto final para ir para o mercado certificado. E este é o processo que Claro. deve ter sido seguido e acelerado. Mas, Certo. Pois, realmente tocaste aí num ponto bastante. E isto, na tua sensibilidade, isto acontece em Portugal ou também na Europa, que estejas mais perto disto, ou nos Estados Unidos, isso é uma coisa que já não, é. vamos lá ver, eu acho é que nos Estados Unidos é muito mais acelerador, isso Uhum. aliás, a MDR na Europa vai criar uma confusão em termos daquilo que é certificação, mas eu defendo a MDR por este facto, é de facto uma norma que vai dar segurança nos equipamentos que estão no mercado, portanto, e distinguir aquilo que é uma app que eu posso estar a utilizar de uma app que é clínica, não é? E que é validada. Portanto, e isto tem que haver regras claras e aí a MDR estabelece a regulamentação necessária. O problema na Europa é que isto foi introduzido por enforcement, portanto, de força, não é? Em Certo. força de lei, e que não permitiu uma transição tranquila, porque nem auditores havia para fazer este tipo de certificação. Portanto, então houve aqui uma mistura grande. Claro, mais uma vez, quem beneficiou foram os alemães, toda a zona da Europa Central, porque eles souberam se preparar, porque são eles que impuseram, não é? Portanto, Claro. a standardização, e isto põe logo de lado toda a indústria quase que estava associada e que não conseguiu acelerar para atingir esses objetivos. Por culpa própria também, atenção, não é Claro. que não estejam corretos, né? Nós é que não estamos sempre a preparar, é sempre à última da hora. Nós somos mais, ou seja, agentes de reação do que propriamente de planeamento e de preparação. Se calhar há umas coisas, não digam todas globalmente, né? Não, Portanto, nós somos bons no que fazemos, o problema é mesmo toda a estrutura e ambiente que temos que não nos permite ser melhores, não é? Eu certo. acho que é isto. Nós temos, porque quando, por exemplo, na questão das certificações, os suíços, que nem estavam na Europa, entre aspas, não é bem Certo. entendido, mas olharam logo para a MDR e começaram logo a trabalhar, obviamente por força da indústria farmacêutica que têm, toda a indústria que eu conhecia, nórdica e da zona central da Europa, Alemanha, França, também já estavam nesse caminho já desde 2017 e nós só Uhum. quando entrou em força de lei é que começamos a falar. Portanto, por isso foram 5 anos perdidos quase, não é? Portanto, em termos daquilo que eu conceito, aliás, ainda muitos nem sabem o que é MDR, portanto, Certo. não, E que tem esses 5 anos não são recuperáveis muitas vezes só não se com a consegue. aceleração, por isso tem É um impacto. time to market que mata qualquer empresa. Certo. José, durante este processo, acredito que tenhas histórias que te façam, se calhar, relembrar ou se sintas que tenha tido impacto, alguma que tu queiras referenciar que realmente possa ter ficado como registro, se é que se possa dizer. Sim, eu acho. A nossa primeira é sempre a que nos está no coração, que foi doentes de DPOC, portanto, doença pulmonar obstrutiva crónica. Foi um projeto que tivemos com o Hospital de Coimbra, com o CHUC,
e esse é o primeiro, onde que nós conseguimos provar efetivamente a eficácia, portanto, fazendo reduções no internamento hospitalar e na ida às urgências. E depois a insuficiência cardíaca com o Hospital da Cova da Beira, portanto, na Covilhã, onde Uhum. nós conseguimos, com esse tipo de patologias, também não só provar, porque aí já estamos quase com sistemas preditivos, não é? Olhando quase de forma Claro. preditiva para os dados. Não foi só a redução das idas às urgências, mas principalmente quando detectávamos num estágio muito inicial que aquele doente ia ter um evento grave, podermos encaminhá-lo e com isso diminuímos também a mortalidade neste tipo de doentes. Portanto, isso é que foi a grande descoberta, tanto na DPOC como na insuficiência cardíaca, foi o aumento de qualidade de vida para o doente e que é de facto real. Portanto, não estamos a Certo. falar que não, é um dia a mais, não, estamos a falar de mais anos tanto de Claro. vida. Por isso, Certo. é uma mudança radical em termos daquilo que é o conceito, e é isto que me faz e me move, efetivamente, que é permitir uma qualidade superior ao doente e a quem tem este tipo de patologia. Certo. Tanto não só na qualidade de vida, como tu referes muito bem, mas também, de certa forma, também ajudar aos prestadores de serviço a prevenção, porque muitas vezes nós não atuamos só na prevenção, não fazemos a prevenção corretamente, por isso é que depois temos que fazer as outras ações, não é? E nós estamos aqui a fazer um passo antes, por forma a Sim, garantir que não haja necessidade, ou tão quando se deslocam efetivamente às urgências, se calhar já é de uma forma. exato, o sistema não vai curar pessoas, isso é o primeiro conceito, né? Nós não estamos É, aqui a curar, né? A pessoa já tem uma doença crónica, tem uma doença crónica, portanto, ele tem um claro. estado de saúde já, numa da situação, portanto, a isso não vamos curar. Agora, conseguimos é evitar que deteriore, isso sim, porque se a pessoa aderir ao sistema, se depois for compliant também, como um medicamento, exatamente igual, Uhum. portanto, se conseguir, e elas sentem isso, portanto, na sua vida, que de repente tem quase um companion app, não é? Uma app de companhia, que de repente tem um enfermeiro que até fala com ele porque viu que a sua situação não estava bem, e então começa a participar naquilo que é o processo de prevenção da sua doença e de autogestão da sua doença. E é muito importante, que é aquilo que eu defendo, que é, eu não acredito no patient-centric, que eu acho que é completamente desatualizado. O que o digital veio trazer é uma revolução, é um Uhum. patient partnership. O que é que significa? Que o doente começa a ter os dados consigo, começa a ter a informação consigo, começa também a decidir e a tomar parte dessa mesma decisão. Portanto, e essa é outra revolução que tem que acontecer, porque até agora é quase o paternalista, não é? O médico manda e nós fazemos, ou era assim. Agora Certo, não, é confrontar, não é? claro. O médico a dizer, não, mas eu quero ter uma segunda opinião médica, ou eu estou a ver na minha app, eu até fui ao bote e ele Certo, está a dizer que eu até se calhar tenho um cancro. Brincar. certo. Mas, o que eu dizer é que o médico começa a ser confrontado porque o doente quer participar na decisão, quer perceber essa decisão para ser compliant, porque senão ele depois também não vai participar, não vai tomar aquele medicamento, não é? Porque Sim, eu rio-me nisto porque o melhor companheiro que as pessoas têm, normalmente é o vizinho, porque eles têm um comprimido e vão ao vizinho e o vizinho diz que aquele comprimido até lhe fez passar as dores, ele toma do comprimido do vizinho, não é? certo. Duplica a medicação. É isto. Porquê? Porque ele não está a perceber porque é que está a tomar aquilo, ou porque é que Claro. ninguém lhe explicou lá muito bem. Sim, esse ponto esse tocaste, que é a questão de ele também entender porque é que se vai para aquele lado, né? Porque é que é aquela potencial decisão para. E a outra, que eu acho que sinto que deve ser um grande conforto para todas as pessoas que têm essas situações crónicas e que não é uma urgência ou um hospital que pode dar esse acompanhamento de estar ao lado da pessoa, né? Estar perto dele, de uma forma digital, um telemóvel, perguntar ou tirar uma dúvida e sentir que qualquer a um dedo pode ligar e ter alguém do outro lado que o atende e que percebe facilmente o que é que eles, ou seja, é Não prevenção, acontece. pronto, e eu acho que isso é super excelente. Olha, parabéns, primeiro que tudo por esse projeto, que eu acho que ainda estamos se calhar no início, mas eu acho que ainda tem muito para andar. Olha, passando aqui por uma fase talvez mais, não tanto com a saúde, mais pessoal, assim, durante algum livro, algum filme que te faça guardar aí nas tuas memórias que tu recomendas? Ou palestra? Não, em termos de filmes, eu desligo completamente. Eu gosto de sci-fi, portanto, não Certo. gosto muito da Marvel. Para mim, um dos filmes melhores que vi, assim,
últimos foi o Endgame da Marvel, acho que é Bom, brutal, obviamente Star Wars, etc. Mas direi que dos últimos que eu recomendo ver é a mesma saga completa do Infinite War e o certo. Endgame. É brutal, acho incrível e está muito, muito bem, é muito bem feito. Em termos de livros, naquilo que é a nossa área, direi assim, da saúde, Sim. recomendo ler, há um escritor que é um médico, que é o Eric Topol, que escreveu, por um lado, já há alguns anos atrás, aquilo de Patient Will See You, que é o doente vai vê-lo, portanto era já a dizer que a tecnologia ia permitir que eu ia ver o médico, não era ao contrário. Certo. Era e recentemente lançou também o Destructive Action of Medicine, portanto, que é a medicina que está a ser completamente destruída pela tecnologia, mas no bom sentido, portanto, porque Sim. efetivamente e isso é engraçado porque ele faz aqui uma série de livros e que nos permite ver como é que a tecnologia pode ser a potenciadora para revolucionar a saúde, e para ele é assim que vai acontecer, porque não há outra forma. Pronto, é engraçado, é o Eric Topol, pesquisem porque vale a pena ler os artigos dele. Uhum. Um, E é por aí. o resto, não. Certo. Ok. Algum empreendedor ou empreendedora que te inspire e por uma razão específica? Empreendedora, só há uma que me inspira absolutamente, que é a minha mulher. Excelente. Consegue ter 3 filhos e um marido um bocado doido, e então consegue gerir tudo isto e ter o seu sucesso no seu trabalho. Portanto, eu acho que é a melhor empreendedora que há, ninguém a bate. Boa, excelente. Acho que é importante também passares depois o link do podcast, que é para ganhares uns créditos no meio deste Ou processo. não, ou não. Ou não? Diz-me uma coisa, como é óbvio, é natural durante esta jornada nós temos profissional e académico que há fases que correm menos bem, não é? Como é que tu perante essas fases enfrentas as mesmas ou tentas ultrapassar? Tens alguma forma para... Como é que tu trabalhas esse processo, por assim dizer? É assim, eu diria que, primeiro, sou muito resiliente. É uma característica minha, que também aprende-se, não é? A Claro. resiliência aprende-se. Todos os fracassos eu consigo os transformar em sucesso. Eu acredito vivamente que não há fracassos. Isto é, Uhum. o fracasso para mim é uma forma de aprendizagem para fazer melhor a seguir. Sempre. Uhum. Portanto, e hoje, os meus insucessos que tive, foi sempre uma grande aprendizagem, e aquilo que também aprendi é que a seguir é muito melhor. Portanto, que significa Certo. que é assim que eu vejo e enfrento a vida, sou muito positivo nesse aspecto. Acho que já consegui atingir algumas situações interessantes, que eram impossíveis. E para mim, mais uma vez, o impossível não existe. É lutar sempre até mais não. E Certo. é isso que eu lido. Portanto, o que eu recomendo sempre é pensar que tudo aquilo que acontece de menos bom é sempre uma aprendizagem, e nós temos mesmo que aprender, que é para não estar a insistir outra vez a seguir, não é? Claro. Me disseram sempre que nós erramos a primeira vez, é normal, a segunda erramos, já não é assim tão normal, portanto temos que repensar, a terceira já é porque somos muito burros, portanto significa que temos que tentar não ir à terceira, por isso é isto que nos faz sempre aprender, 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 porque senão não estamos a aprender. Pronto, é Certo. isto. Boa. Excelente. Não estamos quase no final. Houve algum assim que tu consideras que foi o melhor conselho que já te deram até hoje? Não, o conselho que eu acho que é o mais difícil que me deram até hoje foi sempre assumir as responsabilidades. Isto Certo. porque assumir responsabilidades quando elas correm bem é espetacular, não é? Então depois aparecem nas Todos em festas, festa, não é? é a festa, não é? Assumir quando não correm bem é humildade, e isso é que é difícil. A grande aprendizagem que eu tive até hoje é isso, é podermos às vezes irmos aos nossos sócios e dizer, olha, isto está mesmo mal, e Certo. temos que ter essa coragem e enfrentar, seja fornecedores, seja banca, seja os nossos amigos, não é? É difícil, não é? É isso que eu tento transmitir também aos meus filhos, que é, pá, temos que assumir sempre a nossa responsabilidade. Isso é que é a base para tudo, porque se assumirmos a nossa responsabilidade, estamos a ser humildes e a querer fazer melhor a seguir, porque só assim é que vamos fazer melhor a seguir, se Certo. assumir. E acho que quando nós passamos essa humildade, também do outro lado, também há essa visão de perceber de uma forma diferente, né? E não perceber de uma forma incorreta, por assim dizer, né? É, Bem, é. qual uma das tuas maiores paixões? Ui, os meus filhos e família. Sim, essas Claro, estão, já claro. tiveram os créditos. Não, adoro agricultura, adoro.
campo mesmo. Das coisas que eu diria que para o próximo empreendimento vai ser a minha quinta, por isso, que é os meus animais, adoro ter animais, adoro cultivar árvores, fazer crescer coisas que ficam para o Fica futuro. fica um legado. Última pergunta, tens algum hobby que possas partilhar? Hobby? Não, o hobby é mesmo esse, é cuidar de animais, eu adoro ir para o campo. Para mim por exemplo, tenho ovelhas, tenho galinhas, pronto, não sou agricultor, ando numa aprendizagem ainda, mas o hobby é esse, e todos os dias de manhã, das primeiras coisas que eu faço é cuidar dos animais e ir para o campo, e é isso que me faz libertar a mente e enfrentar depois o dia calmamente. Portanto, É também o teu momento, não é? é o meu momento. É o meu momento. Excelente. José, chegamos ao final. Queria-te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, pela tua história, bastante interessante e mais uma vez parabéns pelo projeto e que tudo Obrigado. corra bem. Ok, obrigado. Obrigado. Adeus. Obrigado.